Surpreenda-se com a história não contada do litoral do Piauí. Quando se diz Nordeste, a imagem vem rápida: orlas imensas, resorts, calçadões lotados. Agora imagine um traço tão curto no mapa que passa quase despercebido, apenas 66 quilômetros de costa comprimidos entre o Ceará e o Maranhão, e mesmo assim guardando um dos segredos naturais mais notáveis do continente. Esse pequeno trecho abriga o Delta do Parnaíba, um mosaico de ilhas, braços de rio, manguezais e dunas que desafia qualquer definição simples de litoral. É nessa contraposição, a imagem que todo mundo tem do Nordeste e a realidade discreta, mas surpreendente do litoral piauiense, que começa a história que poucos conhecem. Feche os olhos e imagine um mapa do Nordeste. Há linhas que chamam a atenção: o litoral extenso do Ceará, a curva larga do Maranhão. Agora, foque naquele risco menor entre eles. Parece pouco, quase um detalhe cartográfico. Mas ali, nesse pequeno canto, pulsa um ecossistema raro, um delta que deságua em mar aberto formando cerca de 73 ilhas, segundo registros locais e estudos regionais, canais que mudam com as marés e extensos manguezais que servem de berçário para espécies únicas. Não é apenas uma praia, é um lugar onde água doce e salina se encontram em dança constante, produzindo paisagens que mudam a cada hora do dia. Como esse litoral ficou tão fora de cena? A resposta começa no interior. A formação histórica do Piauí não acompanhou a lógica marítima das outras capitanias. Desde o período colonial e pelo ciclo do povoamento, a atenção das elites e das rotas econômicas esteve virada para o sertão e para o interior. Teresina, capital do estado, está a mais de 300 quilômetros do mar, cerca de 320 quilômetros segundo medidas usuais, e isso criou ao longo de décadas uma relação de distância física, que se traduziu em negligência institucional sobre a faixa costeira. Por volta de 1880, houve a consolidação definitiva das fronteiras que deixaram ao Piauí esse pequeno litoral. Foi uma conquista tardia, por assim dizer, e que impôs ao Estado uma condição peculiar: litoral minúsculo, mas de valor estratégico e natural imenso. Essa interiorização histórica explica por que o litoral piauiense não desenvolveu as mesmas tradições marítimas de outros estados nordestinos. Não havia grandes portos consolidados, não se formou ao longo do século XIX e boa parte do século XX uma cultura portuária robusta. A consequência foi uma periferia que, apesar de natural riqueza, permaneceu fora das grandes rotas econômicas e turísticas. A paisagem humana do litoral é marcada por municípios pequenos, com histórias próprias. Parnaíba, porta de entrada tradicional e com um papel central na conexão aérea e rodoviária. Luiz Correia, com seu porto e potencial comercial. Ilha Grande e Cajueiro da Praia, ilhas e penínsulas que guardam comunidades e formas de vida ligadas ao mar e aos rios. Cada um desses lugares traz um capítulo da história que quase não entrou nos guias de viagem. Mas o núcleo dessa história é o Delta do Parnaíba. Diferente dos deltas que se formam em ambientes de mar mais fechado, este deságua em mar aberto, criando uma sequência de canais e ilhas que mais parecem um arquipélago interior. É um sistema dinâmico. As correntes, o vento e as marés remodelam praias e bancos de areia, enquanto os mangues se estendem como labirintos vivos. O delta é refúgio de aves migratórias, berçário de peixes e crustáceos e reserva paisagens, dunas que se elevam como pequenas montanhas de areia ao lado de braços de água serena, que mais parecem cenas de filme. Pesquisas e registros locais apontam para cerca de 73 ilhas espalhadas nesse sistema, números e explicações que, segundo especialistas e moradores, mostram a singularidade desse território nas Américas. Explicar o que torna esse delta único exige voltar à geografia. Imagine rios que se bifurcam e formam braços paralelos, criando canais navegáveis que abrigam barcos de pesca e passeios turísticos. Manguezais densos que protegem a costa contra a erosão e sustentam uma cadeia alimentar complexa. Dunas móveis que, em alguns trechos, parecem avançar pela terra. É uma riqueza ambiental que contrasta com a infraestrutura humana ao redor. E aí aparece a tensão central dessa história: como conciliar preservação e uso, proteção ambiental e a necessidade de desenvolvimento para as comunidades que vivem ali. A resposta parcial a essa questão tem sido marcada por ciclos, promessas de obras grandiosas, inaugurações cerimoniosas e depois o silêncio. Exemplo que se repetiu mais de uma vez é a Orla de Atalaia.
Em certos momentos, houve investimentos e reformas que transformaram trechos do calçadão e ganharam fotos inaugurais. Em outros, a falta de manutenção fez o concreto rachar, o mobiliário urbano deteriorar e a iluminação falhar. É um padrão que muitos moradores conhecem bem. Obras que simbolizam compromisso, mas que, sem continuidade, acabam por confirmar frustrações históricas. Ao longo de estradas como a BR-343, o acesso por terra revela outro tipo de desafio. Trajetos longos e, em alguns trechos, infraestrutura insuficiente para suportar um fluxo turístico crescente com segurança e conforto. No mar das iniciativas, o Porto de Luiz Correia aparece como caso emblemático. Em diferentes gestões, foi apresentado como solução para múltiplos problemas. Promessa de escoamento, de integração regional, mas também virou símbolo das inaugurações que não foram acompanhadas de manutenção e planejamento a longo prazo. Não é desacreditar qualquer esforço, é antes apontar que a soma de promessas sem continuidade raramente se traduz em transformação real para comunidades locais. Paralelamente, o aeroporto de Parnaíba tem sido visto como porta de entrada para mudar essa dinâmica. A previsão de voos diretos entre Parnaíba e Fortaleza, iniciados em 2025, segundo informações regionais, representa um passo para conectar o litoral piauiense às grandes malhas do turismo. Essa nova rota pode facilitar a chegada de visitantes e, com isso, potencializar a economia local, desde que venha acompanhada de políticas de acolhimento, capacitação e preservação ambiental. Há, no entanto, algo que atravessa essa equação: a Rota das Emoções. Esse roteiro integrado que conecta Jericoacoara, o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses aparece como uma estratégia de integração regional que pode trazer benefícios concretos. A ideia é transformar trajetos fragmentados em uma experiência contínua, promovendo o turismo sustentável e a cooperação entre estados. Para o litoral do Piauí, estar nessa rota significa ganhar visibilidade. Mas atenção, visibilidade não é sinônimo automático de prosperidade. Sem planejamento, o aumento de visitantes pode sobrecarregar ecossistemas frágeis, pressionar comunidades tradicionais e reproduzir padrões de exploração que poucos desejam ver repetidos. Entre promessas antigas e iniciativas recentes, há sinais de mudança. Em 2025, com a abertura de rotas aéreas mais diretas e com projetos de retomada do porto e maior integração turística, o litoral piauiense recebeu uma nova luz sobre si. Mas essa luz precisa ser gerida. Desenvolvimento possível e cuidado ambiental são prioridades que devem caminhar juntas. Sinais positivos incluem a mobilização de empreendedores locais, iniciativas de turismo de base comunitária e o interesse crescente por roteiros que valorizam natureza e cultura, não apenas sol e mar. Essas alternativas mostram que o potencial do litoral do Piauí pode ser aproveitado de maneira mais justa e sustentável, beneficiando moradores e visitantes sem sacrificar o patrimônio natural. Como equilibrar isso tudo? Primeiro, reconhecendo que as soluções exigem continuidade. Um voo que chega uma vez por semana não altera as dinâmicas econômicas. Um porto que funciona intermitentemente não resolve o escoamento. Planejamento é palavra-chave. Pensar políticas de longo prazo, manutenção regular, capacitação local para receber visitantes e investimentos que respeitem os limites ambientais. Segundo, envolver as comunidades. O litoral não é apenas uma vitrine, é território de pescadores, de quilombos, de famílias que dependem dos ciclos do rio e do mar. Incorporar saberes tradicionais nas estratégias de turismo e conservação é muitas vezes o diferencial entre projetos que funcionam e iniciativas que fracassam. Entre as belezas naturais, há ainda desafios concretos de infraestrutura que não podem ser subestimados. As estradas que levam até Parnaíba, as condições dos serviços públicos nos municípios litorâneos, a oferta de hospedagem compatível com padrões sustentáveis, o saneamento básico em áreas de expansão turística, tudo isso compõe o cenário prático que determinará o futuro do litoral. E há também o ponto simbólico, a visibilidade. Quanto mais o litoral for reconhecido fora do circuito habitual, mais pressão haverá, tanto positiva quanto negativa. O risco é que uma atenção repentina reproduza velhos erros. Obras inauguradas para fotos, investimentos concentrados em poucos atores ou um turismo predatório que favoreça interesses externos mais do que as comunidades locais. Mas nem tudo é alerta.
Existem exemplos de autoridades locais, empresários e organizações que buscam construir um caminho diferente. Investimentos em turismo de experiência, roteiros que valorizam a observação de aves no delta, passeios que explicam a dinâmica dos manguezais, trilhas educativas e apoio a empreendimentos familiares. Projetos que integrem pesquisa científica, visitação controlada e capacitação são alternativas promissoras. A Rota das Emoções pode funcionar como um catalisador, se for acompanhada por regras claras de sustentabilidade e por esforços de curto, médio e longo prazo para a manutenção de infraestrutura. Voltando ao começo, por que essa história é não contada? Porque durante décadas o litoral do Piauí viveu à margem das narrativas que definem o Nordeste. Não faltam razões: a interiorização administrativa e econômica, a ausência de tradição portuária forte e ciclos de obras que trouxeram mais imagens inaugurais do que impactos duradouros. Mas essa invisibilidade, paradoxalmente, ajudou a preservar o que existe de mais precioso: ecossistemas relativamente intactos, modos de vida que resistem à massificação e paisagens que ainda surpreendem quem chega sem grandes expectativas. Hoje, com novas rotas aéreas, com iniciativas de integração turística e com a atenção crescente de pesquisadores e viajantes, o litoral do Piauí tem chance de reescrever seu lugar no mapa. A grande pergunta, porém, permanece: será que essa chance será aproveitada de maneira que beneficie as pessoas que vivem ali e proteja aquilo que merece preservação? Surpreenda-se, novamente. Percorrer o delta do Parnaíba numa manhã de neblina é experimentar um silêncio cheio de vida. Ouvir o eco das aves sobre os canais, ver as dunas desenharem sombras diferentes a cada hora, conversar com quem depende daquela água para viver, tudo isso compõe uma narrativa que não cabe em postagens rápidas. Para os que chegam, o convite é de humildade: observar antes de transformar, aprender antes de oferecer. Para quem decide investir, a recomendação é de responsabilidade: planejar com horizonte longo, oferecer infraestrutura que dure e integrar as comunidades como parceiras e protagonistas. Se, no seu imaginário, o Nordeste é apenas sol e multidão, permita que o litoral do Piauí mexa com essa visão. Há aqui um convite, não apenas ao turismo, mas à reflexão sobre modelos de desenvolvimento. A região pode se transformar em exemplo de turismo de baixo impacto e alto valor cultural, ou pode repetir padrões do passado. Essa escolha não é só administrativa, é coletiva, e passa por cada visitante, por cada gestor e por cada empreendedor que decide de maneira consciente o tipo de futuro que quer para esse pedaço de litoral. Surpreenda-se novamente. Percorrer o delta do Parnaíba numa manhã de neblina é experimentar um silêncio cheio de vida. Ouvir o eco das aves sobre os canais, ver as dunas desenharem sombras diferentes a cada hora, conversar com quem depende daquela água para viver, tudo isso compõe uma narrativa que não cabe em postagens rápidas. Para os que chegam, o convite é de humildade: observar antes de transformar, aprender antes de oferecer. Para quem decide investir, a recomendação é de responsabilidade: planejar com horizonte longo, oferecer infraestrutura que dure e integrar as comunidades como parceiras e protagonistas. Se, no seu imaginário, o Nordeste é apenas sol e multidão, permita que o litoral do Piauí mexa com essa visão. Há aqui um convite, não apenas ao turismo, mas à reflexão sobre modelos de desenvolvimento. A região pode se transformar em exemplo de turismo de baixo impacto e alto valor cultural, ou pode repetir padrões do passado. Essa escolha não é só administrativa, é coletiva e passa por cada visitante, por cada gestor e por cada empreendedor que decide de maneira consciente o tipo de futuro que quer para esse pedaço de litoral. Se este vídeo trouxe alguma surpresa para você, deixe um comentário contando qual imagem mais te tocou e siga o canal para acompanhar mais histórias como esta. E, antes de encerrar, uma observação final. Muitas informações sobre voos, obras e números são relatos baseados em registros locais e anúncios recentes. Detalhes específicos podem exigir confirmação editorial adicional. Ainda assim, o diagnóstico geral permanece. O litoral do Piauí é um pequeno traço no mapa com um gigante natural dentro de si. Uma história não contada que mistura beleza, fragilidade e potencial. Ao se despedir destas imagens mentais, o mapa reduzido, o delta que se desdobra, as ilhas que brilham ao sol e as estradas que cortam para o interior, fica a pergunta que nos acompanha: como queremos ver este lugar nos próximos anos?
A resposta pede mais do que esperança, pede ação contínua, diálogo com quem mora aqui e políticas que pensem em décadas, não em ciclos eleitorais. Se você quiser continuar explorando esse paradoxo entre invisibilidade e potencial, há um vídeo complementar na descrição que aprofunda a relação entre a Rota das Emoções e o desenvolvimento regional. Assista, compartilhe suas impressões e, sobretudo, volte a olhar o mapa com atenção. Às vezes, o menor traço é o que guarda as maiores surpresas.